Quem tem a sua cabeça na palavra de Deus não tem como ser enganado. Por isso, hoje, vamos meditar na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Senhor Jesus, o Teu Espírito é que nos dirige nessa meditação. Por isso, fala conosco aqui através de cada palavra dessa carta do apóstolo Paulo hoje para nós. Amém. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o Bispo Macedo escreve assim: a vinda do Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres surgiram entre os cristãos tessalonicenses, afirmando que haviam recebido supostas revelações de Deus. Eles diziam que o dia da ira ou do juízo divino ocorreria naqueles dias, o que causou grande confusão, agitação e dúvida na igreja em Tessalônica. Ao tomar conhecimento desses fatos, Paulo escreveu esta segunda carta para acalmá-los e orientá-los quanto a essa questão. Ele assegurou que, embora a volta do Senhor estivesse próxima, alguns acontecimentos surgiriam antes da sua chegada. Além disso, o apóstolo combateu com veemência os falsos ensinamentos disseminados entre os tessalonicenses, afirmando que não procediam dele nem dos seus companheiros. O que Paulo já havia orientado na sua primeira epístola é que antes do dia do Senhor chegar, os que forem fiéis à palavra de Deus serão arrebatados para se encontrarem com Jesus nos ares. Por isso, às vezes a pessoa que ela encontra pessoas que não compreendem a palavra de Deus ou por algum desinteresse também não buscam na palavra de Deus, ele encontra meios de poder enganar. Já houve pessoas que se levantaram dizendo que Jesus iria voltar em determinado ou X tempo, e aquelas pessoas venderam tudo que tinha, deram para aquela pessoa, e aquela pessoa se enriqueceu e sumiu com o dinheiro de todas as pessoas. Por isso, você tem que pautar tudo que você ouve de um pastor, de um bispo, e seja quem ele for, na palavra de Deus. O que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus, então você tem aquilo ali registrado na palavra de Deus para que você possa ter uma base. E aí, os tessalonicenses estavam quase se perdendo por causa disso. O 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ele está explicando como vai se dar a vinda do Senhor Jesus. Nós, como igreja, temos que estar prontos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E hoje, muito mais do que naquele tempo, temos visto sinais muito evidentes e claros da vinda do Senhor Jesus. Vemos sinais na política, no mundo, na natureza, através das pandemias. Então, quer dizer, nós temos que estar preparados para o que há de vir para o futuro. O Bispo Macedo escreve assim: sem que antes venha. Paulo explica aos tessalonicenses que alguns fatos devem ocorrer antes da vinda do Senhor Jesus para julgar o mundo. A primeira é a apostasia, ou seja, o abandono da fé e a rebelião contra Deus e contra a sua palavra. A apostasia crescente em todo o mundo proporcionará um cenário propício para um segundo acontecimento terrível para a humanidade, a revelação do homem do pecado, ou anticristo. Esse homem maligno será a própria personificação do diabo e terá uma capacidade imensa de seduzir e enganar todos os povos da terra, inclusive o povo de Israel. Assim como Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos para si na sua rebelião contra o Altíssimo, o anticristo atrairá multidões que o seguirão cegamente. Então, essa apostasia vem acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, quantos homens e mulheres de Deus que antes você tinha como referência da fé e hoje eles não servem mais como uma referência da fé. Estão caídos, prostrados. E a apostasia ela vem tomando conta da igreja. Quando? Quando a pessoa vai se deixando esfriar, quando ela diz já não ter força mais para buscar,
quando ela vai abandonando a fé que ela tinha antes na palavra de Deus. Então, ela vai pouco aos poucos esfriando nessa fé. E vem a apostasia, que faz a pessoa se desviar, o orgulho que faz a pessoa falar assim: eu não preciso estar na igreja para buscar Deus. Mas ela não busca Deus nem fora da igreja mais. Então, a pessoa que se desviou de Deus, ela primeiro foi se afastando aos pouquinhos na igreja, foi diminuindo o seu ritmo, sua frequência, seu trabalho. Consequentemente, isso é o reflexo do que ela já vem sendo para Deus. E quando ela sai da igreja, só é o resultado final de como ela está com Deus. Olha o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o que o Bispo Macedo escreve. Contra tudo o que se chama Deus. Na história judaica, há relatos de homens extremamente cruéis, soberbos e rebeldes que se autoproclamaram deuses, desrespeitando as leis de Deus e profanaram seu templo. Esse foi o caso de Antíoco Epifânio, por volta do ano de 167 a.C., que ofereceu uma porca sobre o altar e violou o lugar santíssimo. Todos os reis e imperadores malignos que se opuseram a Deus e odiaram, prefiguraram o último e mais terrível personagem da história da humanidade, o Anticristo. Esse homem será mais do que um líder político mundial, ele será a encarnação do próprio diabo, que lhe concederá o seu poder. A arrogância do Anticristo será tão grande que ele blasfemará contra Deus e contra o seu Filho, Jesus. Além disso, afirmará ao mundo que é Deus e obrigará todos a adorarem a sua imagem, que será colocada no templo quando for reconstruído em Jerusalém, conforme afirmam muitos estudiosos. O Senhor Jesus também fez referência a esse acontecimento ao se referir à profecia de Daniel, chamada de abominação da desolação. Então, você consegue imaginar, né? Se o próprio Satanás ele conseguiu influenciar anjos a se rebelarem contra Deus e se unir a ele, imagine então aqui na terra o que ele pode convencer através da palavra dele pessoas a se tornarem ascéticas, longes do evangelho, frias na sua fé, e ele vai arrebaiando essas pessoas para ele com argumentos que ele tem. Olha o 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto? Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O Bispo Macedo escreve assim, no comentário do 6. Sabeis o que o detém. Existe algo ou alguém que impede a manifestação do anticristo, um poder superior capaz de confrontar o poder das trevas e detê-la. Não temos a menor sombra de dúvida de que o único capaz de impossibilitar a ação do diabo é o Espírito Santo, que age neste mundo por meio da sua igreja e impede o avanço do domínio do mal. Com o advento do arrebatamento, o anticristo terá o seu caminho livre para se revelar à humanidade e iniciar o seu governo de terror e ódio contra o Altíssimo e contra aquele que não o adorarem. O comentário do 7. Há um que agora o retém. Por trás do mundo físico que nós vemos e no qual vivemos, há um mundo espiritual em plena atividade. Ao citar o ministério da injustiça que opera na terra, Paulo se refere a um sistema demoníaco oculto aos olhos humanos que atua na sociedade mundial. Esse poder das trevas influencia principalmente a política e as religiões e assim prepara o caminho para a chegada do anticristo. Desde o início da humanidade, Satanás vem suscitando perseguições contra o povo de Deus e incutindo dúvidas na mente e no coração das pessoas acerca da existência do Altíssimo e da verdadeira veracidade da sua palavra. Com isso, promove o ateísmo em todo o mundo. Contudo, o principal projeto do diabo é infiltrar falsas doutrinas no meio cristão para confundir, dividir e, sobretudo, apagar a fé de muitos
por meio de escândalos. Dessa forma, tudo está se encaminhando para o surgimento do homem do pecado, mas ele só poderá se revelar quando este, que agora o retém, for retirado, o que para nós não é outro senão o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo hoje controla, imagine quando o Senhor Jesus voltar em sua glória e ele retirar a sua igreja daqui. E o Espírito Santo vai subir com ele. Você consegue imaginar o resultado que vai ficar essa terra? Se hoje já está essa loucura, imagina sem o Espírito Santo que vem controlando isso tudo. Eu não quero estar aqui nem para ver. O 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o que o mal representa? Absolutamente nada. Ele tem tanto poder para desfazer o mal que ele só pelo seu espírito, da sua boca, ele vai desfazer do mal. Então, você não pode julgar que o que fazem de mal ou deixam de fazer seja muito grande, porque Deus é muito maior do que isso tudo. Olha o Bispo Macedo falando. E então será revelado o iníquo. Uma vez tendo o caminho aberto, o anticristo se revelará ao mundo como a cabeça de um sistema político religioso que dominará todas as nações. Porém, ele terá um tempo determinado por Deus para agir na terra, espalhando seu engano e a sua destruição. Terminando esse período, que será de 7 anos, virá o Senhor Jesus com todo o seu esplendor e o destruirá pelo espírito da sua boca, a palavra. E o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O Bispo Macedo escreve assim, segundo a eficácia de Satanás. Assim como o Senhor Jesus trouxe em si mesmo a imagem de Deus e manifestou ao mundo o seu poder e a sua glória, o anticristo trará a imagem do diabo, que lhe dará poder para executar grandes sinais e milagres a fim de enganar a humanidade. As mesmas pessoas que rejeitaram a verdade de Deus darão crédito às mentiras de Satanás. Devido a isso, sofrerão o julgamento divino e o castigo eterno. Hoje mesmo nós já vemos isso acontecer. As pessoas, por vezes, ela troca a verdade do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez por ela, por uma mentira que o diabo leva até ela. Ela aceita a mentira do diabo como a verdade para a vida dela e ela segue a vida dela como se nada tivesse acontecendo. E aí, o 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E de fato nós vemos isso hoje. A mentira está tão enraizada no ser humano que o Senhor Jesus é levado para ela e o Senhor Jesus é a verdade e as pessoas hoje não aceitam. 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Por isso que essa obra, ela é do Espírito Santo. É Ele quem faz essa obra. E quando você está debaixo da vontade de Deus, então há paz em você, há descanso em você. Então, medite nessas palavras, guarde elas e saiba que muito em breve o Senhor Jesus estará voltando. Se não voltar nos nossos dias, nós temos que estar preparados para ir para a eternidade com Ele. Se não cuidar, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre.
Se você quer evitar isso, então sacrifique agora suas vontades, seu eu, renuncie tudo para que você possa fazer a vontade do Senhor Jesus. Espalhe esse vídeo para mais pessoas. Vamos espalhar o evangelho do Senhor Jesus. Fiquem todos com Jesus.